Olá, nós começamos hoje nesse primeiro vídeo da série sobre os influenciadores da psicologia moderna com um personagem, com um ícone, Charles Darwin. Eu espero que vocês gostem. Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre ele e vocês devem estar se perguntando, mas espera aí, psicologia, Darwin, não era melhor ter começado com Freud, mais conhecido? Enfim, mas vocês vão perceber por que essa escolha tem coerência, porque Darwin está aqui no primeiro vídeo da série. Eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, começando 21 fatos sobre Darwin. Por que Darwin está aqui? Antes de falar sobre o primeiro fato, eu gostaria de dizer que, ao contrário do que muita gente sabe ou imagina, Darwin influenciou muito o pensamento de Freud, contribuindo com vários dos conceitos centrais da psicanálise. A gente sabe que psicologia e psicanálise têm suas diferenças e eu vou explicar num outro vídeo, mas eu gostaria que ficasse essa noção da influência de Darwin na teoria de Freud. E, gente, conceitos centrais como conflitos inconscientes, interpretação de sonho, que muita gente acha que Freud foi o primeiro a falar sobre isso. Não, ele leu todos os livros lá de Darwin, achava muito interessante, inclusive, as suas teorias, e ele transpunha, é natural, ele bebia daquela fonte. Quem estuda bastante as obras de Freud e Darwin consegue perceber nitidamente tais influências. E caso vocês não saibam também, Darwin estudou um pouco do desenvolvimento humano através do seu próprio filho. Então vamos lá para o primeiro fato sobre Darwin? Peraí, eu esqueci de falar, não sei se vocês conhecem Charles Darwin, o inglês, que ficou famoso pela sua teoria da origem das espécies com base na seleção natural. Se você não conhece Charles Darwin, por favor, corra atrás e vai entender tudo isso, todo o legado que ele deixou sobre essa teoria. Aqui eu não vou discorrer sobre ela, é só uma pincelada para que você entenda. Então vamos lá para o primeiro fato sobre Darwin? O primeiro fato sobre Darwin é que ele não foi o primeiro a estudar sobre a origem das espécies. Alguns estudiosos já levantavam hipóteses sobre essa origem das espécies. O segundo fato sobre Darwin é que o seu avô, Erasmus Darwin, também estudava esse campo de conhecimento. Sabiam? Sim, ele acreditava que Deus havia criado as espécies, porém, as mudanças que se davam posteriormente ao longo do tempo aconteciam de forma natural, pelas leis naturais e não divinas. Agora, um dado peculiar sobre o avô de Darwin. Segundo os historiadores, ele era um homem enorme e que, inclusive, deixou de se pesar quando chegou à marca dos 150 quilos. Ele era médico, rico, e ele sempre andava com seu chofer quando ia fazer visitas domiciliares aos pacientes. E o chofer, que também estava um pouquinho acima do peso, ele pedia que ele entrasse primeiro na casa para verificar se o chão resistiria. Quarto fato sobre Darwin. Dizem que na infância, aos olhos dos adultos, ele era um menino bastante travesso, fazia inúmeras travessuras, mentia e até roubava para chamar a atenção. O seu pai, descrente, pensando que ele não seria nada promissor, achava que o pequeno Charles iria manchar o nome da família. Quinto fato sobre Darwin é que ele tinha um desempenho fraco na escola, porém, desde essa época, ele já se interessava por história natural. Sexto fato sobre o pequeno Darwin é que ele já colecionava moedas, minérios, conchas e besouros. O sétimo fato diz respeito à entrada de Charles Darwin na Universidade de Edimburgo. O pai o enviou para lá na expectativa de que ele fizesse medicina como ele. Entretanto, um pouco tempo depois percebeu que o filho não tinha nenhuma vocação para a área. O oitavo fato foi uma outra tentativa do pai em colocar o menino na linha. Ele mandou agora dessa vez para a Universidade de Cambridge com a esperança de que ele se tornasse um clérigo, que ele entrasse para o campo da religião. O que vocês acham? Vocês acham que agora deu certo a tentativa do pai? O nono fato é justamente uma confirmação de que essa tentativa do pai foi frustrada novamente. Os amigos que conviveram com ele naquela época o descreviam como um esbanjador de baixo nível intelectual. Eles contavam que ele passava as noites bebendo, cantando e jogando cartas. Décimo fato, um professor
ficou sabendo que haveria uma expedição com o navio HMS Beagle, né, pelo mundo afora, e ele indicou o nome de Darwin para que fizesse parte desse navio. E Darwin foi aceito. O 11º fato diz respeito a uma frase que Darwin colocou na sua autobiografia, editada inclusive pelo seu filho. Ele diz o seguinte: a viagem do Beagle foi de longe o acontecimento mais importante da minha vida. O 12º fato é que essa viagem era para durar cerca de 3 anos e meio, por aí, e ela durou quase 5. Foi de 1831 a 1836. 13º fato, o Brasil estava entre os países que Darwin visitou durante a expedição. Você sabia disso? Para quem pensou que o garoto Darwin não teria jeito, o fato 14º diz o contrário. Depois da viagem, Darwin retornou à Inglaterra de uma outra maneira, como um cientista dedicado e com uma obsessão, terminar a sua teoria da evolução. O 15º fato é que Darwin se casou em 1839 e logo depois se mudou para um vilarejo que ficava a 26 quilômetros de Londres, para ficar bem distante das agitações dos grandes centros, para que ele pudesse se concentrar no seu trabalho. O 16º fato é que Darwin sofria com a sua saúde. Ele sentia tremores, vomitava, dores estomacais, ele tinha furúnculos, erupções cutâneas, então ele era considerado um homem bastante preocupado. O 17º fato diz respeito ao isolamento que Darwin gostava. Ele evitava festas, lugares cheios de pessoas, declinava os convites que recebia. E vocês acreditam que parece que ele chegou a colocar um espelho fora da casa dele, onde ele podia monitorar os visitantes que viriam visitá-lo para que ele pudesse esconder? 18º fato. Darwin se denominava capelão do demônio. Isso porque ele dizia que trabalhar com a teoria da evolução era a mesma coisa que confessar um assassinato. Na época, a teoria já estava sendo condenada por alguns segmentos religiosos e até dentro dos meios acadêmicos. 19º fato. Por mais de 15 anos, Darwin trabalhou na sua teoria, reescrevendo, refazendo, olhando, conferindo, para que todos os aspectos da sua posição fossem inquestionáveis. 20º fato. A gente já falou que Darwin trabalhou durante anos a fim em sua teoria e ainda não pensava em publicá-la porque achava que faltava mais alguma coisa para que as posições dele fossem inquestionáveis. Porém, em 1858, ele recebe uma carta bombástica de um outro naturalista mais jovem que ele, que morava nas Índias Orientais, dizendo que havia feito uma teoria muito semelhante à dele em 3 dias apenas. Ele pedia que Darwin analisasse, ajudasse a analisar a coerência da sua teoria e o ajudasse a publicá-la. Darwin entrou sem dúvida num dilema profundo. Não sabia se corria para publicar a sua teoria, sua tese escrita, desenvolvida há mais de 2 décadas, ou se daria chance para um novato que desenvolveu uma teoria de 3 dias, mas que também era coerente. Ele ficou na maior dúvida e conversou com alguns expoentes da época, alguns estudiosos, e juntos eles pensaram que seria bom que ambos trabalhos fossem lidos numa sociedade acadêmica. E foi o que eles fizeram. Os 2 trabalhos foram lidos, oralmente, foram expostos para a academia. Entretanto, e agora nós vamos para o 21º fato. No ano seguinte, 1859, Darwin realmente publicou a sua grande obra, A Origem das Espécies, que ficou esgotada no primeiro dia. Todos os exemplares foram vendidos e o nome, o destaque, realmente foi para ele, Charles Darwin. O resto tá na história e se você não conhece, corre lá para conhecer muito mais sobre a vida de Darwin e sobre esse legado enorme que ele nos deixou. Então, se você gostou do conteúdo, curta, compartilha com seus amigos universitários se você é estudante de psicologia e está aí descobrindo a história da psicologia moderna, pode ser útil. E deixe seu comentário. Se você quiser ver algum teórico, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários que eu farei o possível para fazer um vídeo sobre ele. Obrigada por assistir mais uma vez e até o próximo vídeo.